Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do módulo de conhecimentos indispensáveis, onde, neste módulo, vamos explorar, na primeira aula, como trabalhar com Ajax e modal Window. Na segunda, como fazer uploads de ficheiros. Na terceira, como trabalharmos com cookies. E na última, vamos explorar como estender o Razor. E o objetivo de explorar essas quatro formas seria deixar nossas features um pouco mais funcionais, mais elegantes, né? Então vamos a isso? Bem, para começar, o que nós temos que perceber é o que é Ajax. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML. É um conjunto de técnicas de desenvolvimento de web que permite que as páginas enviem e recebam dados para um servidor em segundo plano, ok? Então, para o utilizador, às vezes não está acontecendo nada, ou ele está a aguardar alguma coisa, mas aquilo está acontecendo em milésimos de segundos, um envio de uma informação para o servidor, sem que o utilizador perceba, e ainda receber de volta a informação, então alguma coisa acontece no ecrã, em segundo plano. Né? Aliás, recebe em segundo plano e no plano principal aparece uma informação, ok? O que é essa tal de modal window? Ou mais comumente chamado de só de modal? Ela é uma janela secundária que exibe sobre a página ou em cima de uma feature, alguma coisa assim. Principal objetivo é bloquear a interação do utilizador nas outras coisas. Ele centraliza uma informação no formato de janela e que a interação tem que ocorrer somente ali. Então, o objetivo dessa modal é essa. E o objetivo, é lógico, que é que o utilizador faça alguma ação ali, não é? Interaja no sítio certo. Esse é o objetivo. Então, o Ajax e o Windows Modal, ambos eles são coisas diferentes, são recursos diferentes, mas ambos funcionam bem, muito bem juntos. Parece que até nasceram para trabalhar juntos. Para perceber melhor como aplicar isso, vamos abrir a nossa aplicação em produtos e perceber ali que no grid temos ali as features de incluir, detalhes, editar e excluir. Se vocês perceberem, do jeito que nós construímos, elas abrem uma nova página. Elas fazem um request e recebem um response, né, de outra página de forma síncrona. Então, agora, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que, em vez de processar, fazer aquele carregamento para uma outra página, aquilo às vezes tem um warm-up e às vezes leva um tempo que incomoda um pouco o utilizador, né? Além a nível de UX, de experiência do utilizador, às vezes não é mais a ideal nos dias de hoje, né? Então, acredito que você concorde que se eu estou ali em frente a um grid, quero ver uma informação, eu tenho ali o botão para me ver essa informação. Eu aperto ele e aparece uma janela automática, já com os dados ali. Vocês concordam que é uma experiência melhor, não é? Uma forma mais interessante de expor para o utilizador e oferecer um material de maior qualidade, né? Então, vamos implementar isso? Vamos pegar esse case e implementar isso? Vou abrir aqui nosso código, certo? E também, antes de avançar com o código aqui, deixa eu até fechar todos aqui, fechar todas as tabs. Até antes de avançarmos para o código, eu queria mostrar para vocês aqui que nós vamos usar uma biblioteca para deixar o modal mais elegante, mais funcional. Né? Então, nós usamos tradicionalmente o Bootstrap, né? E ele já vem até configurado no template do ASP.NET. Mas o Bootstrap ele é composto de N componentes que trabalham em conjunto com o Ajax, não é? E aqui ele oferece um window modal aqui para gente, que é sofisticado, e para todos os componentes,
não só aqui do modal, mas para todos os componentes, temos uma série de informações, de exemplos que podemos explorar nesse site aqui do Bootstrap. Basta vocês entrar no Google, digitar Bootstrap 5.0, que vocês vão cair na página principal aqui e é só escolher o componente, né? Escolhemos aqui o modal e estamos aqui a explorar a funcionalidade, as características de utilização desses modais, né? Se vocês repararem, tem várias formas, vários modelos. Esse daqui é muito interessante, ó, porque mantém a unidade do tamanho proporcional no ecrã. Eu gosto muito de trabalhar com esse daqui. Acho que esse aqui até é o ideal, né? Mas existem os modelos mais simples, né? De se trabalhar. Então, é isso que vocês poderão ver aqui. Para já, a gente vai trabalhar com esse daqui, ó, um exemplo do nosso trabalho. Vamos trabalhar com esse exemplo aqui, tá? Mas leiam, acedam à página e explorem bastante os recursos, as funcionalidades, porque tem muita coisa mesmo, tá bem? Vou fechar aqui, vamos voltar ao código, tá? E então, como a gente estava falando, a gente estava falando que queríamos trabalhar aqui com a parte das features de produto, certo? Para isso, então, para implementar esse window modal, pegando aquele exemplo dos detalhes, ver as informações de um determinado produto, né? Para implementar isso é muito simples, na verdade. Temos ali algum código para colocar, mas vocês podem perceber que é bem simples. Então, vamos aqui em produtos, em vez de irmos na controller, nós vamos na view, né? Já que se trata de uma situação, uma cena de view. Vamos aqui, não no home, mas de produtos. Né? Vamos aqui, por exemplo, aqui onde está o grid, ó, nós temos aqui o grid, né? E temos aqui as cenas dos botões que disparam os detalhes, edit e exclusão, né? Vamos criar até um exemplo também para exclusão, mas vamos nos atentar agora, a princípio, nos detalhes, tá bem? Então vamos lá, vamos implementar esse detalhe. Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que, primeiro, criar um HTML que vai ser o modal, não é? Para isso. Então, para esse cenário, eu recomendo colocar aqui embaixo. Por que aqui embaixo? Porque, na verdade, utilizando esse Area Hidden aqui, significa que isso aqui não vai aparecer no ecrã. Então, por mais que eu tivesse colocado em outro local, ele não ia aparecer na hora de executar. Ele só executa quando é chamado, né? E para ele ser chamado, ele precisa ter um ID. Então, eu coloquei o nome aqui de Detail Model, né? E isso daqui são composição da estrutura, né? Para compor aquela parte do header, a parte do body e a parte do footer, quando tem aquele botão. No caso, nós vamos trabalhar só com o botão de fechar aqui, porque é só a gente vai ver a informação e é só, não tem mais nenhuma ação. Então, o que eu fiz aqui? É importante destacar que a informação que eu estou exibindo aqui, né, do ID, do name, do preço, basicamente, e da imagem, né? Então, a gente vai trabalhar com esses 4 elementos aqui, visuais, ok? Aqui o rodapé e aqui o header. Muito bem. Mas, para isso aqui aparecer, ele tem que ser chamado de alguma forma. Então, nós temos que nos preocupar e colocar um link de um botão aqui em cima, né? Onde a gente costuma chamar. Aqui tem um botão de detalhes, não é? Mas, para vocês perceberem a diferença, eu vou colocar aqui um código button separado. Não vou usar aqui o button type, tá? Se vocês quiserem depois, mais tarde, por questão até de elegância do código, quiserem manter o padrão, vocês façam um ajuste, criem aqui a sua própria, o, a própria propriedade, né? Ou construam da forma que vocês acharem mais interessante, tá bem? O importante aqui, olha, é fazer aqui o e-book deles, do link aqui, ó, que eu detei o modal, né? Estou me referindo lá ao nome lá daquela div que eu criei para aquela janela modal que vai ser aberta, tá? E muito importante também perceberem que a propriedade data traço
quando ela vem com um segmento do nome, image, e eu estou passando aqui via Razor, aqui a informação, a informação da imagem, o parâmetro, né, da imagem, do ID, do nome e do preço. É só isso nesse âmbito, tá bem? Mas não está concluído, não é? Porque nós temos o botão que vai chamar a modal, mas a engenharia, o motor de fazer tudo isso funcionar é através de JavaScript. E aí, nesse momento, vocês precisam ter algum conhecimento de JavaScript, porque nós já trabalhamos, já mexemos com JavaScript, mas aqui já é um âmbito um pouco mais sofisticado que nós vamos trabalhar. Então, a base para a gente construir um trabalho de JavaScript, né, é usando aqui a section scripts, que vocês já conhecem, e a gente tem que, aqui dentro, a gente já está trabalhando como se fosse JavaScript. Então, temos que usar o padrão de JavaScript. Então, aqui criamos as tags de script, certo? E aí, dentro, é só colocar o conteúdo da informação que precisamos trabalhar. No caso aqui, nós vamos trabalhar com a chamada, não é, a gente vai usar aqui o document ready, e aqui dentro nós estamos falando aqui que fazendo a chamada da modal, fazendo as coisas acontecerem, armazenando aqui nas variáveis as chamadas das informações que vão ser repassadas, não é? Que são aqueles parâmetros que nós pegamos lá no efeito do grid, na parte da ação, e aqui a gente atualiza os objetos com os valores das variáveis, certo? É aqui que a mágica acontece, né? Muito bem. Não temos que ir ao back-end buscar aqui, porque no momento do grid nós já temos o model passando as informações todas, então nós estamos só pegando carona e aproveitando os dados. Vejam bem como é que vai, vamos ver como é que vai ficar isso, certo? É uma técnica bastante, não é nova, obviamente que não é, já utilizada há muitos anos já. Aqui é uma forma disso se adaptar ao mundo do ASP.NET, né, que trabalha essencialmente no servidor, mas no momento do GET que a gente traz a view, a gente já traz com a solução feita, então quando há necessidade de ocorrer uma interação, o código de JavaScript já está lá para fazer. É uma técnica que a gente usa, muito e até muito boa, dá um efeito muito bom, eu gosto muito. Muito bem, eu vou criar aqui um objeto teste qualquer aqui, tá? Teste, preço qualquer um. Tá aqui, né? Não tem imagem, né? Mas eu até poderia pegar colocar uma com imagem. Deixa eu só ver a nomenclatura, porque eu não me lembro o nome do ficheiro, né? Então eu vou editar aqui só para ver se a gente consegue recuperar isso. Só para a gente ter uma imagem ali. Temos agora. Fiche, né? E isso eu estou duplicando aqui, porque daqui a pouco nós vamos fazer a funcionalidade da exclusão. Então, não quero excluir esses 4 registros aqui, então estamos criando um crião de teste aqui. Mas é interessante porque a gente também vê que a gente lançou dados novos aqui e nós vamos ver o efeito, como vai funcionar na nossa window modal. Olha como é que fica ficha, interessante, né? Se a gente olhar a documentação, existem outras formas de exibir esse modal de uma forma diferente, expandida, não expandida, mais larga, centralizada. Então, é mesmo olhar a documentação e fazer os ajustes no código aqui, na hora de montar aquele bloco de código, esse bloco de código que nós criamos naquelas divs lá, não é? E aí tá aí a imagem, tá todos os dados que nós criamos, ok? Maravilha, hein? Então, funcionou. E agora, o que nós podemos fazer? Reparem que o outro botão antigo eu mantive, tá? Para a gente não perder aqui, né? Perceber, botei até uma cor diferente o botão com a mesma funcionalidade, faz a mesma coisa, ok? Agora, e se a gente criasse aqui também um botão questionando, que é muito comum isso, né? É uma prática muito comum, a gente perguntar, tem certeza que quer excluir isso? Né? Aqui a gente está fazendo aqui, mas repare, teve que abrir uma outra parte, teve que fazer uma outra chamada.
e até esteticamente, a nível de experiência, não é uma boa experiência para o utilizador, né? Então, se a gente abrisse uma janela aqui, pergunta, tem certeza que quer excluir esse produto? Não é? E se você der sim, ele tem que ele tem que fazer? Aí vai funcionar a magia do Ajax. O Ajax vai ter que ir lá na controller, lá no método de excluir e fazer, fazer o trabalho de deletar da base de dados. E isso vai acontecer aqui nesse mesmo ecrã. A gente não vai sair desse ecrã e ele vai lá por trás, faz o request, tem o response e depois a gente dá um jeito de atualizar o ecrã. Vocês vão ver no código e a magia acontece, né? São duas formas interessantes de usar o modal. Há outras formas também de se fazer isso. Basta vocês dar uma olhadita nas na documentação que vocês vão ver que podem fazer isso e muito mais. Ok, vamos então fechar isso fazendo agora a outra, né? Para isso, nós temos que ter aqui uma modal de exclusão. Então, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é vir aqui e colocar aqui a nossa. Reparem a nossa modal aqui, mas reparem, é a mesma coisa, tá? Header, footer, aqui a tal da pergunta, né? Que vocês podem até fazer de forma mais explícita, pode usar aqui um H2 para chamar mais atenção, não é? E vou botar aqui para chamar mais atenção. E se ficar muito feio, a gente diminui. Vamos ver como é que vai ficar. E além disso, temos outras questões também, né? Primeiro, a gente tem que meter também um botão para fazer a exclusão, né? Eu não quero mexer nas que já existem aí, então por isso que eu estou criando aqui, aqui. Se vocês depois quiserem adaptar, quiserem criar outro tag helper, fiquem à vontade. Então é um botão simples, estou mandando chamar aqui o delete button, vamos ver se é isso mesmo. É isso, está aqui, ó, delete button. Né? Precisa estar igual, porque senão não executa, não chama. Passando aqui no caso da exclusão, a gente só precisa passar o parâmetro de ID, né? Eu tenho um símbolozinho ali de uma lixeira. E é isso, e é isso. O que nos falta aqui agora é o código da magia, né? Do JavaScript, né? Então, eu vou colar aqui o código e explicar para vocês. Tem alguns detalhes interessantes aqui, além daqui. Aqui está muito simplório, mas aqui já acontecem coisas diferentes, situações diferentes. Criamos aqui o document ready. O que nós temos que nos preocupar aqui? Né? Depois que a gente apertou o botão delete lá, né, ele vai alimentar aqui a variável que nós criamos de product ID to delete, aqui repassando o ID para essa variável, e aparece lá a janela lá no ecrã, lá dizendo, quer excluir sim ou não? Né? E caso tenha a confirmação da exclusão, aí nós estamos aqui criando um evento, e nesse evento aqui a confirmação do evento, né? Caso não, ele vai sair, né? Ele vai retornar ao estado anterior. Mas você confirmando que sim, ele executa aqui uma chamada Ajax. Olha aqui que interessante que nós falamos, né? E aqui nós temos que ter uma conversa aqui a respeito disso, tá? Lembram que na controller, eu posso até ir até a controller aqui para mostrar para vocês. O controller produto. Reparem, numa determinada parte da aula eu tinha colocado uma rota aqui, mas eu tirei. Né? Se eu tivesse mantido a rota aqui, por exemplo, produtos, alguma coisa assim, eu teria que informar isso aqui. Mas como eu quis usar rota inteligentes, então eu estou colocando a rota inteligente, repara que não tem nada aqui, e para cada método a gente optou em usar esse tipo de rota. E no caso da exclusão aqui, no post da exclusão, que no caso seria este aqui, ó, post, nós temos que manter o nome, product delete, que aí ele vai entender que tem que vir aqui, tá? Um outro ponto importante que costuma causar muito erro e as pessoas às vezes nem percebem o porquê, não entendem por quê, porque vocês abrem aquilo, aperta para confirmar e nada acontece. E nem se você for olhar no spec não está acontecendo erro. É uma coisa que é da segurança do ASP.NET, que é o tal
é o que a gente usava aqui, o Validate Anti-Forgery Token, não é? Muito bem. Nem precisaria ter isso daqui aqui, porque eu já estou com, vocês lembram que eu estou com o filtro habilitado aqui, se eu não me engano aqui no MVC Config, nós temos aqui no filtro o Auto Validate Anti-Forgery Token Attribute, ou seja, todos eles que são posts estão recebendo aqui um Anti-Forgery Token. Eu nem precisaria ter aquilo lá, mas por estar até aqui, não há problema dentro, vai ficar duplicação de código, mas não dá erro. Uh, mas às vezes não está e a gente esquece que temos que tratar isso também lá na view, não só na controller. No caso aqui de submeter via Ajax, a gente não teria efeito se a gente não fizesse isso daqui, ó. Se a gente não tivesse que colocar, aliás, no momento atual está sem até, nós precisamos colocar o HTML.antiforgetToken do Razor. Vocês podem até colocar em outro sítio, não é obrigado a colocar aqui. Normalmente a gente coloca em cima de um form, alguma coisa assim antes. Mas é importante, reparem que estou usando aqui o arroba, o HTML, é o Razor, né? E anti-forgery token. Quando a gente faz isso, a gente garante ponta a ponta. A gente garante aqui no controller e garante no HTML. Nem funcionaria, porque se você reparar bem, eu não estou gerando token. Se eu não estou gerando token, eu não estou pegando o token aqui, ó. Eu preciso pegar esse token, né? Depois aqui que eu até botei aqui na captura, não sei o que, do anti-forgery token. Então, se não houvesse isso, eu teria, porque eu tenho que repassar isso no header do request aqui que a gente está fazendo para o back-end, tá bem? Sem isso daqui, o controller não aceitaria, não executaria lá o processo lá. Até para a gente ver que isso está acontecendo, a gente pode até botar aqui, né, um breakpoint aqui para ver se vai cair aqui ou não. Então, salvando aqui, colocando ali, e já está feito os 3 pontos. O HTML, o botão de chamada e o motor que faz a mágica acontecer. Lembrem disso. Então, a gente vai colocar aqui para executar, para a gente ver isso acontecendo ou não. Depois vocês podem até fazer o teste, removam o anti-forgery token, vejam qual é o comportamento, tenta entender isso. Isso é importante porque ajuda a gente até a memorizar, né? E as aplicações de vocês vão aumentar muito a qualidade se trabalhar dessa forma, ok? Então vamos lá. Hoje o computador reinicia o computador antes de gravar a aula, então nós temos aqui com uma velocidade muito satisfatória. Então nós criamos esse a mais aqui, não é? E aqui está a mágica. Tem certeza que deseja excluir o produto? De fato, ficou grande demais aqui para o H2 que eu coloquei. Depois eu vou ter que reduzir lá. Mas é isso. A ideia é essa, passar, tem certeza? Se você cancelar, não acontece nada, volta o estado anterior. Ou, se clicar aqui, tem que cair lá no back-end. Vamos ver se vai cair. Beleza, olha aqui, ó, já voltou para controller, já fez a mágica acontecer e já supostamente quando voltar aqui para o HTML, nós colocamos lá no código lá que devemos fazer um refresh, olha só. Caso de sucesso, recarrega a página. Ele recarregou e a gente viu ali que está maravilha, né? Então já foi excluído aqui, não é? Se a gente clicasse aqui no outro, ia aparecer também no modo antigo, tá vendo? É isso, malta. Eu acho que isso parece uma coisa muito simples, e é simples, mas às vezes tem algumas pegadinhas ali na hora que acontece o request response via Ajax, que a malta se enrola, que tem algumas coisitas que às vezes é necessário alguma customização ali no JavaScript. Mas nada muito complexo, tá? E eu recomendo muito que vocês trabalhem com isso, porque a aplicação se torna outra, tá? É outro aspecto, né? Reparem que não dá para fazer outra interação sem ser a que nós estamos fazendo ali, tá bem? Inclusive aqui, ó, você tem uma propriedade que você pode habilitar lá, que mesmo que você clicar aqui fora, ela mantém aqui, porque você tem que respeitar aqui, ou cancelar ou fechar aqui. Mas só uma propriedade fácil de habilitar ali. Pesquisem se precisar, testem isso, então, e
para essa aula era isso hoje. Obrigado.